E aí, pessoal? Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a terem uma vida mais equilibrada. E hoje nós vamos falar sobre comunicação. Como que a comunicação interfere aí nos nossos resultados. Gente, conteúdo incrível. A Vivi, uma fonoaudióloga, vai entregar um conteúdo incrível pra gente sobre comunicação. Como a gente ter uma comunicação mais eficaz e como isso gera resultados no nosso trabalho. Ok? Já vou chamar ela por aqui. Tudo bem? Tudo, e você, Vivi? Como você está? Tudo. Falo que a Tô Vivi me bem. ajudou muito aí nesse meu processo de comunicação. Eu fiz umas sessões com ela aí, que eu estava até com um problema de garganta, que eu fico falando tanto aqui no Uhum. computador, no celular, que eu não estava conseguindo ter uma voz muito adequada para isso. E aí a Vivi me Uhum. ajudou aí a ter uma melhor comunicação, uma melhor voz. E eu falo, gente, se não fosse algumas dicas que ela me deu, os exercícios, né? Muito obrigada, minha Uhum. gratidão sempre aí para você, Viviane. E aí eu queria que você se Imagina. apresentasse aí para nós. Nada como você se Claro, então, apresentar, né? tá bom. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Sheila, de vir aqui conversar sobre esse tema que eu adoro, com a sua audiência, que é maravilhosa. Então, eu quero hoje contribuir bastante e compartilhar mesmo com as pessoas que a comunicação ela é possível para todos. Mas é como o efeito do ponto azul. Você só vai atrás de melhorar a sua comunicação a partir do momento que você se preocupa com ela, ou pela dor, ou pela necessidade, né? Uma Uhum. necessidade de desenvolvimento, de melhoria Sim. pessoal. Então, no seu caso, foi uma dor mesmo, mas se Sim. você não tivesse esse olhar para se cuidar, para se desenvolver, o teu aproveitamento no processo não teria sido tão bom. Então, tem que juntar a fome com a vontade de comer Isso para aí. melhorar a comunicação. Isso aí. Muito bem, eu sou a Viviane Gilg, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz, e eu trabalho com o método Voice Fit aqui no meu perfil do Viviane.Gilg. Esse método ele é pautado na melhoria da comunicação, mas não só para superar o medo de falar em público, mas o grande objetivo do método Voice Fit é trazer essa conexão. Eu acredito que a comunicação é muito poderosa para o que a gente se faz hoje muito o tempo todo, que é se conectar com as pessoas, interagir, se relacionar de maneira efetiva e satisfatória. Então, esse é o meu trabalho e eu faço aqui com muito amor, com muito carinho e estou adorando conversar com você sobre esse tema hoje. Legal, legal. Então vamos lá, viu? O nosso tema aí hoje é como a comunicação interfere, né, nos nossos resultados, no nosso, quando a gente Uhum, fala resultado, a gente está muito ligado no nosso trabalho, né, Vi? Porque o nosso trabalho gera, uhum, não que os resultados vêm em todas as áreas, né, Vivi? O resultado melhor na uhum, comunicação com o marido, com os filhos, enfim. Mas eu uhum. queria que você me falasse assim, qual é a importância realmente da comunicação nos nossos resultados, Vivi? Ah, então, eu gosto de fazer um pouco como o Mário Sérgio Cortella faz, ele gosta de contextualizar as palavras, porque a comunicação, a primeira coisa, ela tanto faz visual, auditiva, é, sonora, sensorial. A comunicação ela precisa estar alinhada com quem eu vou falar, para quem eu vou falar, qual é o contexto que essa pessoa está. Então, a partir do momento que eu quero falar de resultados, opa, resultados em quê? Resultados de qual objetivo? Então, se você precisa de resultados, você tem que ter quais são os seus objetivos. Então, fazendo essa contextualização, que esses resultados são esperados, esperados para quê? Por quem? A partir de um objetivo. Então, a importância ela é fundamental. Primeiro, por causa da clareza. Você tem que ter clareza de quais são os objetivos que você quer alcançar, se a gente falar na parte profissional, empresarial, e essa comunicação ela precisa alcançar o outro.
Então, ela precisa ser clara, sucinta, objetiva, mas, ao mesmo tempo, ela tem que comunicar os valores e todas as questões, as características, os detalhes, buscando um alinhamento, uma integração entre as ideias. Então, o grande resumo é como que eu faço a ideia que está na minha cabeça. Esse é o desafio, né? De uma forma. Às vezes parece que a gente fala e o outro entende outra coisa, né, Viviane? Perfeito, é isso mesmo. Porque parto do princípio do achismo. Eu acho que o outro entendeu o que eu falei. Então, se a gente deixa à mercê desse achismo, muita coisa pode acontecer pensa numa ponte entre a minha cabeça e a sua, entre a minha ponte e quem está nos ouvindo agora. Então, se eu falo de uma forma solta, uma forma desconexa, ou eu entro com um assunto de sopetão sem nem contextualizar, você vai fazer aquela cara de aham. O que você está O falando, quê? né, gente? Porque tem gente que já Isso. começa a conversa na metade, né? Ela acha que você sabe o contexto e ela já vai da metade para o fim, né? E ainda pede opinião. E o que você acha? Então, a importância da comunicação nos resultados, nos nossos resultados pessoais e profissionais, ela depende da clareza de um objetivo. Esse é o primeiro, é o ponto de Legal. partida. Qual é a forma, qual é o canal que eu vou comunicar? Também depende do ouvinte, depende do contexto, depende da minha audiência. Por quê? Porque eu vou conseguir adaptar a minha comunicação, a linguagem, a escolha das palavras, a quantidade de argumentos difíceis e rebuscados, ou uma linguagem mais simples, mais acessível. Então, todas essas nuances interferem. E, lógico, o tom de voz, a entonação. Então, se eu quero fazer uma reunião para motivar a minha equipe. Se eu começar a reunião desse jeito, pessoal, nós precisamos ficar animados para vender. Quem que eu vou motivar falando dessa forma? Ninguém. Né? Ninguém. Uhum. Então, precisamos levar em conta todos esses aspectos quando a gente pensa na importância da comunicação nos resultados. Legal. E me fala uma coisa, Vi, o que que atrapalha uma comunicação boa, né? Uma comunicação fluida? E o que que atrapalha muito que você sente a nossa comunicação? Pronto. Começa pela falta de objetividade, pela falta de clareza, quando a comunicação ela não tem uma organização, uma estrutura mínima. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que são mais objetivas. Uhum. Se eu sei que o meu interlocutor, a minha audiência, o meu público, ele é mais objetivo, ele tem pressa, ele precisa do resultado, daquela resposta na hora, não adianta eu querer detalhar demais. Falar nos mínimos detalhes, o passo a passo, e todos os problemas que surgiram, e todas as soluções que eu pensei para, no fim, dar a resposta que a pessoa me pediu. Por quê? Porque isso vai afastar, vai fazer a pessoa não prestar mais atenção no que eu falo. Então, eu preciso ter esse cuidado. O bom comunicador, ele não só fala bem, como ele também escuta bem. Então, esse alinhamento entre as ideias é muito bom. Agora, se o meu interlocutor dá uma abertura e ele permite, demonstra que tem tempo e ele quer mais detalhes, aí o que eu faço? Se ele quer mais detalhes, eu vou fornecer mais detalhes, só que eu tenho que tomar cuidado para a conversa não ficar prolixa. O que é prolixa? É encher linguiça, aquela coisa que enrola, 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 e a pessoa não chega numa conclusão. Então, esses são vários pontos. Pensando ainda na questão de comunicação, palavras inadequadas ao público, gírias em excesso. Eu vou dar um exemplo. Né? Vocês devem estar pensando, mas tem gente que pode falar palavrão, tem gente que pode falar. Pode, mas qual é o canal que você está usando? Então, um exemplo.
Agora, uma semana antes da abertura das Olimpíadas, uma repórter entrevistou 2 skatistas, justamente falando sobre a chegada do skate como esporte olímpico. Não sei se vocês repararam nesse... Não. Veja só, a repórter perguntou para o primeiro skatista o que ele achava do impacto do skate agora ser um esporte olímpico. E ele deu uma resposta clara, simples, objetiva e enalteceu o esporte e a chegada do esporte na Olimpíada. Quando passou para o segundo fez assim, então, né, cara, tipo assim, o skate, mano, foi sensacional tá na Olimpíada. Então, né, cara, tipo assim, mano, eu contei quantas gírias ele usou. E se ele tá entre os amigos dele, não tem problema nenhum. Mas se ele tá falando em rede nacional, por que ele não fala, cara, mano, foi sensacional o skate ter entrado. Ele podia ter usado 1 ou 2, porque caracteriza a tribo dele, a forma, né? Porque a voz, a comunicação faz isso, traz gírias e entonações que caracterizam. Olha que interessante, né? E é engraçado essa coisa, porque às vezes você ouve um áudio, né? Vivi fala em comunicação que não é muito eficaz. Você ouve um áudio e às vezes a pessoa fala a mesma coisa 3 vezes, né? Esses dias eu estava ouvindo um áudio, ela falou, aí depois ela falou de novo, e depois ela falou de novo. Né? Parece que a pessoa fica repetindo a mesma coisa, né? Em áudio, né? Eu falo, gente, tem gente que manda uns áudios enormes, né, Vivi? Eu acho que isso a gente precisa tomar cuidado. E eu gostei do que você falou da gente se preocupar com o outro, porque a comunicação não é para nós, é para o outro, né, Vivi? Então, quem é esse outro? Né? O que esse outro está, né? Gostei quando você falou, poxa, ele está com pressa, eu tenho que ser rápida, ele está com tempo, ele quer detalhes, então eu vou fazer, não pensando o que eu quero comunicar, mas o que o outro quer ouvir, né? O que o outro está disposto a ouvir na minha comunicação, né? Exato. Nós temos domínio da comunicação enquanto ela está na nossa cabeça. Isso é fato. Se a gente for procurar na internet o que é comunicação, você vai ver que é clássica a imagem. Tem o emissor e o receptor. Toda comunicação é uma situação de interação entre um emissor e um receptor. Mas veja, eu tenho entre o comunicador, o emissor e o receptor uma intenção. Eu vou conversar com você com qual intenção? O que eu quero dessa situação de comunicação? Qual é a mensagem que eu quero que fique gravada na sua cabeça quando a gente terminar essa conversa? Não é? E isso pode ser, quando eu vou na padaria, por exemplo, falar, me dá 3 pãezinhos? E de máscara. É o que ajuda bem a comunicação agora, né? Aí eu saio com 6 pãezinhos. Aí eu vou ficar brava, falar, pô, mas eu pedi 3. Aí o cara, não, você falou 6. Por quê? Porque eu também não ajudei. Então, se eu articular bem as palavras e favorecer a minha comunicação, se eu usar as ferramentas ao meu favor, eu garanto uma boa parte de que a ideia que está na minha cabeça vai chegar na cabeça do meu ouvinte. Mas também achar que só porque eu falei de maneira bonita, clara, articulada, ele é obrigado a entender? Não. Então, ó, que interessante a pergunta do Lucas. Será que em uma venda a objetividade é bom ou interfere? Lucas, depende. Depende do que você está vendendo, depende para quem você está vendendo, porque tem pessoas que estão tão certas que querem comprar aquele produto, que se você começar a florear demais, a pessoa vamos, vai ficar, né, chateada e vai querer, esse cara está me enrolando. Agora, se é uma pessoa que tem dúvidas, que ela quer saber mais sobre o produto, que ela ainda está fria, você precisa falar com um pouco menos de objetividade, ou seja, você precisa fazer, não é que falar com um pouco menos de objetividade, não é isso, mas você precisa trabalhar um pouco mais a sua argumentação para entender qual é a necessidade daquele cliente. O que é que está deixando ele em dúvida para comprar? O que é que está fazendo com que ele ainda não tenha tomado a decisão de compra? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu te deixei mais confuso.
Fala aí depois, Luca, para nós. É, Eu acho que tudo vai depender também, né, Vivi? Depende, né, uhum, realmente de quem vai, a disponibilidade de quem está comprando ali tá disposto, né? porque venda, se a gente for pensar, a gente vende o dia todo. Mentira. As nossas ideias, nossos serviços, os nossos produtos. Como que a gente, você deve estar se pensando aí, mas como que a gente faz essa venda? Quando eu quero convencer alguém a fazer aquilo que eu quero. A comer Então, uma se vocês comida, têm. né? Aí num restaurante você está Exato, vendendo, né? Você está vendendo a sua ideia exato. para levar a pessoa naquele tipo de restaurante, né? Então, é isso, é no dia a dia. Se você for pensar que venda é só situação de comércio, de produto, não é, ou de serviço, não é isso. Então, quando você entende que a objetividade favorece o processo de venda, pode usar. Se você percebe que a pessoa precisa de mais detalhes, que é importante investigar um pouco mais, eu acho que vale a pena testar, mas tem que ter esse olhar no outro. É fundamental para que a comunicação traga bons resultados, ter o olhar no outro e no objetivo que vocês têm. E sempre alinhar, porque o óbvio não é dispensável. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Se eu falar para Sim. vocês agora, por exemplo, pensa num elefante rosa de bolinha branca. Uhum. Eu não sei se você pensou num elefante animal mesmo, todo pintado, se você pensou num desenho infantil, se você pensou em outra coisa ou nem conseguiu pensar. Né? Eu falar, pensa numa praia deserta. O que é uma praia deserta para cada um? Então eu preciso alinhar, e o alinhamento é muito importante, né? Ah, ele está respondendo, olha. Legal. Que deu para entender. Que bom, legal. E aí, Vivi, quais são as habilidades exigidas aí numa boa comunicação? Que habilidades que eu tenho que ter? O que eu preciso me aprimorar aí para ter essa boa comunicação? Uhum. Então, como a gente já falou agora há pouco, ser um bom ouvinte, Tá. porque o bom comunicador, ele tem que falar para a mensagem sair da cabeça dele de maneira muito favorável, mas ele também tem que ser um bom ouvinte, é o que as pessoas chamam de escutativa. Uhum. O que é escutativa? Acho que é um nome tão etéreo, né? Isso, tão É, escutativa. é. É aquela escuta em que eu percebo a informação que o outro me manda, eu avalio a quantidade de dúvida ou de acertos ou de certezas que ele me demonstra, e a partir disso eu reformulo a minha frase ou a minha fala para que a gente tenha uma interação satisfatória, para que todo mundo. Eu gosto da política do ganha-ganha, da comunicação assertiva, para que todo mundo saia claro, feliz e satisfeito dessa situação, Eu né? acho que o ruim é quando Não, a pessoa, você já fala querendo ouvir a resposta e já para retrucar, né, Viviane? Não é? E aí você vê é, nitidamente que a é. pessoa nem ouviu o que falou, o que você falou, ela só quer retrucar em cima, né? Exato. É a história da minha dor é pior que a sua. Você, sei lá, bateram no meu carro e furou o pneu e agora estourou o radiador e eu fiquei com o carro na rua. E a pessoa diz, não, mas comigo foi pior, porque no dia e tarará, quer dizer, então isso afasta. É só a gente pensar na janela da comunicação. Eu gosto muito de dar esse exemplo. A janela da comunicação está aberta, os dois estão interagindo, os dois, né? Eu digo o emissor, o receptor, estão interagindo de maneira satisfatória. Se você começa a interromper a pessoa quando ela fala, completar a frase por ela, ou usar esse recurso do a minha dor é pior que a sua, isso vai afastando a pessoa da situação de interação. Ou se você por exemplo, não inclui o interlocutor, vocês estão numa reunião de equipe ou num grupinho de pessoas e a pessoa tenta falar e alguém fala por cima. Então, isso são situações que afastam, mas a gente estava falando do que é bom, né? O contato visual, então olhar nos olhos, mesmo que seja por aqui, né, pela câmera. Então,
Se eu quero falar, eu preciso olhar no olho. Eu estou olhando para você que está um pouquinho acima de mim. Mas se eu quisesse olhar mais ainda para você, eu faria assim, ó. Dá para ver a diferença? Sim. Eu estou agora olhando para a câmera, mas parece que eu estou entrando, né? Se eu me aproximar mais, então, são recursos que a gente pode usar para fazer com que a comunicação seja mais efetiva, mais positiva. Então, são habilidades importantes. Você ser assertivo. O que é o assertivo com 2 S's? Não aquele com C, de acertar sempre. O assertivo é aquele que entende qual é o contexto e ele procura adequar a sua comunicação, a melhor escolha de palavras para aquele contexto, para aquela pessoa, para aquele momento, e aí sim ela faz a interação. Então é muito difícil, não é fácil, mas quanto mais você treinar na vida pessoal, melhor vai ser na vida profissional. Então esse é uma habilidade que eu sugiro que as pessoas façam. Você quer falar bem, você quer se comunicar bem, quer que os seus resultados apareçam, faça da boa comunicação um hábito de vida, não só no profissional. Porque senão vai ficar aquela velha história, né? Ah, o fulano quando está no trabalho, ou quando está no palco, ou quando está dando entrevista, é super legal, é descolado, é bacana, mas quando desce do palco, fica né? Surgiu essa semana uma coisa aí nas redes sociais falando da pessoa on e off. Quando tá on, é uma coisa, a pessoa tá lindo, se né? comporta de um jeito. Isso, e é bacana, e é comunicativo, e é amigo. Mas quando tá off, hoje em dia não cabe mais isso. As pessoas precisam ver que elas estão sendo observadas o tempo todo. Então, essa habilidade de você ser sincero e honesto com as suas verdades também faz parte de um bom comunicador. E assumir os erros, né? Quem está recebendo percebe que o outro está mentindo, Viviane? Tem a algumas mentira é características. perceptível? Que você tem alguma técnica aí? Eu fiquei curiosa, você falando de honestidade. Tem alguma técnica que a gente percebe que a pessoa está mentindo? A primeira coisa é aquele sorriso sem os olhos, sabe? Aquele sorriso assim. Aquele sorriso sem graça, que a pessoa não sorri com os olhos, e não sorri com a sobrancelha, você percebe que a mensagem ali não é falou. verdadeira. Tem alguma coisa que não é verdadeira. Agora, tem especialistas olha só que nível a gente chega, né, na linguagem corporal. Tem especialistas em microexpressões faciais. Esse é um curso que ainda está aqui, ó, tá na minha meta, que eu quero muito fazer. É muito bacana, porque a pessoa analisa a contração do músculo, se faz assim com a narina, a respiração. Então, são microexpressões faciais que podem revelar também se a pessoa está sendo verdadeira ou não. Mas o tom de voz não tem a ver. Claro, tem também. O se tom de voz, por exemplo, ou não. Você consegue perceber quando a voz... Porque não tem jeito. Quando você pode falar a frase mais linda do mundo, você pode falar eu te amo. Se o tom de voz não combinar, aquela coisa, né, baixa, você pode falar, eu comprei um carro 0 quilômetros para você. Se você não usar um tom de voz, uma expressão facial, corporal e gestual que combinem com essa intenção, vai estar na cara que a pessoa está mentindo, ou que ela ficou... Não precisa nem estar mentindo, pode estar insatisfeita com aquela comunicação que ela recebeu. Olha que lindo, né? Daquele, né? E a pessoa até tem as expressões, ficou legal, né? Então já sabe que não ficou bom, né? Não é? Ela está sendo só politicamente correta, porque tem a comunicação politicamente correta, né? Você não vai falar para a pessoa, né? O que você achou do meu corte de cabelo? Legal, né? Então já subentende, não gostei tanto, né? Porque existe, né, algumas comunicações que você não é assim totalmente sincera, falar a opinião, mas já deu para entender que, né, não foi tão assim, né? Bonitinho, né? Tem aquela coisa que bonitinho é sinônimo de feio, né?
É, feio arrumadinho. Um feio arrumadinho, legal, legal. Tem aquela expressão, as mentiras sinceras, As mentiras sinceras É, interessam algumas vezes, mas a gente precisa tomar cuidado com o impacto que isso causou no outro. É só ter um cuidado, um bom senso de observar o quanto que essa mentira sincera feriu ou agrediu o outro. Isso também é importante. Mas tem aquela clássica expressão, aqui, por exemplo, é muito comum, você encontra alguém na rua e fala, e aí, pessoal, tudo bem, tudo bem, faz tempo que eu não te vejo. Vamos marcar aquele encontro? Aí a pessoa fala, vamos ver sim, a gente vou ver e marca. te falo, né? Igual você digita, quando a minha filha que fala, mãe, quando coloca no WhatsApp, vou ver e te falo. Não, não É não, quero, não vou. exato. Ah, vamos marcar, Então, veja, vamos. se Um é dia a gente marca, nunca vamos, marca, né? um dia, nunca, vamos lá, vamos, Vamos. claro, te aviso. E não vai. Então, são expressões que, se a gente usa no dia a dia, a gente já entende, porque a voz tem esse poder de deixar subentendido algumas coisas que o senso comum permite. Então, é aquela tecla SAP da emoção, do sentimento, que ficou impresso pelo tom de voz. Porém, se eu estou numa reunião de trabalho, em que eu preciso que a equipe inteira fique alinhada, que o meu fornecedor faça exatamente aquela solicitação que eu pedi. E ele fez eu falei, então tudo bem para você? Tá confirmado? A pessoa fala, tá. Opa, esse tá precisa ser explorado. Porque se você deixar esse tá morrer, ponto final, nossa, isso dá margem para conflito, isso dá margem para erro na produção ou na execução do serviço, isso dá margem para você perder fornecedor, aumento de rotatividade dos colaboradores numa empresa. Por quê? Porque vai somando uma série de pequenos mal-entendidos e isso não tem como consertar. Então, eu acredito que num ambiente profissional ou quando você está exercendo a sua profissão, é muito importante que percebeu que não caiu bem para a pessoa, tenta de alguma forma explorar aquilo, né? Ou se você deu um tá atravessado, respira fundo, clareia as ideias, porque o respirar fundo funciona. O respirar fundo, ele faz... Vianney, eu tenho uma técnica, vê se é uma boa, de tipo, de eu explicar se é um trabalho importante, né? Se é algo que eu preciso que realmente a pessoa. Depois que eu explicar, eu falo assim, o que você entendeu? E ela me retornar o que ela entendeu. Você acha que isso é uma boa comunicação, Vivi? Ou às vezes eu fico preocupada que eu estou até assim, poxa, ela acha que eu sou burra, que eu não entendi, entendeu, Vi? Mas eu já tive tantos casos que parece que ficou tão claro e não ficou, né? Que em algumas pessoas, ou dependendo da situação, eu faço a pessoa repetir. Isso é uma boa comunicação? Essa técnica, ela chama paráfrase. Então, você está pedindo para a pessoa parafrasear a informação que você deu. Então, ela vai usar as palavras dela para dizer o que você disse. E nesse parafrasear, você percebe se a pessoa realmente captou toda a informação, todos os passos, com começo, meio e fim. Ou seja, se ela vai executar a tarefa ou o serviço. Então, essa técnica, ela é ótima. Até mesmo para ganhar tempo quando você está numa palestra. E alguém sempre tem um engraçadinho, né? Sentado lá, que faz aquela pergunta que é para, né, acabar com a vida do palestrante ou do apresentador. Então, se você parafraseia ou se você não sabe a resposta, ou se você foi pego de surpresa, parafraseia, que isso ajuda a ganhar tempo. Mas, com certeza, tem que tomar bastante cuidado com esse tom de voz, com a forma como você coloca, justamente para a pessoa não se sentir inferiorizada. Então, quando eu peço para alguém repetir uma orientação que eu dei, eu vou pôr a culpa em mim. Eu vou dizer assim, eu fui clara? Da forma como eu expliquei, os processos vão acontecer, eu me fiz entender, então coloca a culpa em você primeiro.
Então, ok. Aí você põe um vamos. Vamos alinhar o passo a passo? Uhum. Vamos. Então, me conta, como é que você vai fazer? Ah, tarará. Então, foi um jeito sutil de você falar para a pessoa dizer o que ela entendeu e ter certeza que aqueles pontos-chave vão ser falados, vão ser feitos. E daí isso evita retrabalho, isso evita perda de dinheiro, porque às vezes você faz uma compra e uma compra errada que não tem volta. Não. Eu cometi uma bobagem dessas, posso contar rapidinho? Pode, conte. Eu entrei numa loja, aqui no consultório eu uso muito luva de procedimento. Então eu vi que estava R$ 39 uma caixa de luva. Mentira, caixa de máscara. Estava R$ 39, mas eu também uso a luva de procedimento. Então o que eu fiz? Entrei, peguei a máscara, peguei uma caixa de luva de procedimento, fui para o caixa, paguei e fui embora. Quando eu olhei, a caixa de máscara era R$ 39 e a luva, 89. Eu caí para trás. E o que eu vou fazer? Eu vou lá na farmácia, vou devolver? Eu já tinha aberto a caixa, já estava usando aqui no consultório. Então, é muito complicado, porque se a gente não checa na hora a informação, dá prejuízo. Dá. E eu não posso nem reclamar, né? Porque eu sou a minha própria chefe. Sim, sim, sim. Viane, uma outra estratégia que eu vejo usar assim, em empresas, ver se também a gente está numa reunião e foi colocado um assunto, estamos em várias pessoas na reunião, e foi colocado um assunto e surgiu uma dúvida. De vez eu responder, eu chamar outra pessoa que está nesse grupo para ela responder, sabe? Para mim checar se todos estão na mesma, se ninguém entendeu mesmo ou foi só aquela pessoa, isso é eficaz? É ótimo. Não só é eficaz, como quem vai dar a resposta se sente incluído no grupo, se sente pertencente àquela situação. E não é só um ouvinte, ele é uma pessoa ativa na resolução do problema. Então, isso também traz o alinhamento das ideias para saber se está uniforme, se aquele passo, aquele processo, procedimento foi compreendido e será executado da mesma maneira por todos, porque tem certas coisas que precisam acontecer iguais, de maneira eficiente em todos Sim, os porque é lugares. uma Então, informação que todo grupo precisa saber, né? Então, quando exato. que eu vejo, eu vou comunicar, surgiu uma dúvida, eu sempre fico na cabeça, poxa, será que todos eu não me fiz entender? Então, eu vou procurar alguém que talvez explique de uma maneira que o outro entenda melhor do que aqui eu consegui passar. Porque tem essa também, Isso. né, Vivi? Às vezes o Uhum, outro fala uhum, outra forma, é a mesma coisa, mas uma outra forma, de um outro jeito, todos uhum, entendem e fica tudo mais uhum. entendido, não é? Sim, você consegue trazer uma outra forma de abordagem. É o falar igual, mas diferente. Então, a pessoa pode usar um Sim. exemplo, ela pode ter um olhar diferenciado, porque às vezes a gente se apaixona tanto pelo nosso objeto de trabalho, que eu só consigo, e eu explico tão bem daquela forma, que para mim aquilo é nítido, é claro como água. Mas para quem está de fora, isso não tem a mesma percepção. Então, quando outra pessoa fala, e até mesmo é bacana, porque quando você pede opinião de uma terceira ou quarta pessoa, ela pode trazer um ponto que você mesma não tinha observado. Fala, Uhum. opa, Opa. peraí, isso aí é importante, vamos colocar isso. Esse é fundamental. E às vezes a pessoa tem medo, por exemplo, de se expor e de dar uma ideia nova. Ah, porque funciona tão bem, todo mundo tá, a equipe está batendo meta, está dando bastante resultados, e a pessoa fica com medo de inovar. Uhum. E inovar não precisa ser tecnologia, pode ser uma forma nova de fazer, com Sim. menos custo. Então ela fica com medo e não fala, mas quando você dá essa abertura, tem essa percepção também. Eu
eu tenho conversado com tantas pessoas sobre essa situação de comunicação e eu juro que eu não lembro a fonte agora, mas eu sei de uma pessoa que comentou assim, quando tinha uma reunião de visita ao fornecedor, o dono da empresa sempre ia com alguém de uma área super diferente. Então, por exemplo, o dono da empresa ia visitar um fornecedor, ele levava alguém do RH, alguém da administração, e até que um dia perguntaram para ele, falaram, mas seu fulano, por que o senhor traz sempre um funcionário que não é da área, que não tem nada a ver com... Ele falou, porque se alguém que não é da área conseguir compreender que esse trabalho está funcionando de maneira certa, então a comunicação está clara. É bem por aí mesmo, né? Então tem que ser simples, mas não precisa ser pobre de conteúdo, mas tem que ser entendível pelo... Eu falo que comunicação, assim, no trabalho, ela nos causa, assim, tantos prejuízos e pode também, pode nos acabar e pode nos ajudar, né, viu? Eu tive um exemplo hoje, numa das minhas farmácias, a gente está pintando e a menina falou com o pintor, né, e assim, falou assim, ó, pinta as portas do laboratório eram azuis e as outras iam ser de outra cor. E ela falou: você pinta a porta do laboratório de azul. Ele já tinha pintado. Então, para ela era muito óbvio que o laboratório era ali a área, mas para o pintor, a farmácia era um laboratório, entendeu? Então, ele pintou a porta de auditório, a porta do meu escritório, ele pintou 4 portas de azul que não era para pintar de azul. E ela ficou assim chateadíssima. E aí ela falou, Sheila, onde eu errei? Eu falei assim, ele entendeu algo que não era. Então nós tivemos um prejuízo, né? De tempo do trabalho, da tinta. Agora, para tirar aquele azul, vai um tempo, ela tá até aí, né? Porque é um problema de comunicação, não soubemos. E aí, o que a gente faz? Dá risada, né? Porque você fala, gente, agora já foi. Não é? Não é? Tem algumas coisas que aí você vai ter que consertar. E aí entender que o outro, para a gente foi muito óbvio, né? As portas do laboratório, né? Era aquela comunicação que você está falando, comunicação óbvia, né, Vivi? Mas não foi, mas para ele também era óbvio que tudo ali era um laboratório. Né? Ele não tinha essa ciência. Então, eu falo que a comunicação ela é algo assim fundamental. E me fala uma coisa, Vivi, como que a comunicação ela pode ajudar a aumentar a nossa produtividade? A produtividade ela é mensurável. Então, você pode mensurar justamente nessas situações pontuais. Então, você consegue, falando de maneira clara, objetiva, assertiva, você consegue observar se as tarefas ou os serviços estão sendo executados em menor tempo, se comparando, por exemplo, períodos em que a gente comunicava dessa forma, quanto tempo levava o processo produtivo? Agora que a gente alinhou a comunicação, cada um sabe o que tem que fazer exatamente, todas as dúvidas foram solucionadas. Vale a pena treinar essas pessoas e retreinar e fazer de novo? Para quê? Para alinhar esse processo, esse ciclo. Então você evita mal entendido. Se você evita mal entendido, você encurta o tempo, porque daí não tem o retrabalho. E dessa forma a produtividade vai acontecendo. E se você trabalha por conta ou sozinha, ou se você tem muitos períodos de produção, eu gosto bastante da técnica, eu acho que chama Pomodoro, que são os 40 minutos, que são ciclos de... aqui eu sou muito acostumada a trabalhar a cada 40 minutos. Então, meu ciclo de produção intensa é de 40 minutos, mas depois vocês dão um Google nessa técnica Pomodoro, que é bem, bem interessante. E o que eu faço? Eu produzo o máximo que eu posso nesse período de 40 minutos. Eu foco, porque isso também é importante para a comunicação ser clara, objetiva e ajudar na sua produtividade. Você ficar inteiro naquele momento se dedicando, então você faz isso. Aí respira, relaxa, toma um café, resolve um WhatsApp, e
faz mais um ciclo de 40 minutos. E aí, uma coisa que você levaria, por exemplo, uma manhã inteira entre levanta, sai, volta, resolve, abre o WhatsApp, e-mail, né? Em 2 ciclos de 40 minutos você consegue resolver. Então, se você não vivenciar a objetividade na sua própria rotina, fica difícil de pedir para os outros isso também, né? Então você me fala assim, tipo, trabalhar direto focado 40 minutos e aí depois sair um pouco, volta, faz outra coisa, depois volta e se concentra mais 40 minutos na mesma atividade, é isso? Isso, ou se você cumpriu a tarefa, você vai para a próxima com dedicação, foco total para aquela atividade. Mas 40 minutos é um tempo que funciona para mim, aí cada um pode adaptar o tempo. Mas o importante disso, para você trazer a sua produtividade num nível melhor, é o foco, é você prestar atenção naquilo que você está fazendo, deixar com que a sua comunicação flua. Eu falo que a janelinha pop-up, né? As notificações começam a subir, aí você não consegue voltar. Então, tanto que muita gente perde, entre aspas, tempo do seu dia de trabalho, respondendo e-mail, vendo WhatsApp, vendo um grupo, e o trabalho mesmo efetivo acaba ficando lá perdido, solto nos intervalos. Fih, você acha que tem alguma diferença entre eu me comunicar numa reunião online e numa reunião presencial? Existe alguma técnica? O que eu tenho percebido com a vivência, que as reuniões online, elas são mais produtivas. Eu tenho essa sensação, porque você não para fazer uma conversinha com o lado, você não para, sabe? Assim, eu sinto que a gente fica, pelo menos as reuniões que eu faço quando é online, elas são bem mais rápidas e produtivas do que na presencial. É real isso? Existe alguma coisa aí na comunicação que difere esse online do presencial para nós, Viviane? Claro, o canal online, ele já mostra que eu preciso estar atento ao outro, porque são vários olhinhos olhando para mim ao mesmo tempo. Então, aqui são 2 janelas, mas você pega um Zoom, Sim. ou um Google Meet, ou qualquer outra plataforma, tem um monte de olhinhos olhando para você, em silêncio. Então, no presencial, você tem várias pessoas distribuídas e você consegue selecionar para quem você vai olhar, para onde você vai direcionar a sua voz. Quando você está no online, não, você está falando e todos estão ouvindo, não tem as conversas paralelas, ou se tem, as pessoas estão com o microfone desligado. Então, essa diferença, ela é gritante no online para o presencial. E tem a questão do tempo também. Porque é um pouco, como dizia um cliente meu, culturoso, é um pouco cultural que as reuniões, elas comecem com um cafezinho, e com um oi, oi, um tudo bem, e faz tempo que eu não te Um vejo. quebra-gelinho ali, né? Rola um Que leva quebra-gelo, né? Uma brincadeirinha. 15 minutos, exato. 15, 20 minutos. Aí até as pessoas sentarem, se acomodarem, até todo mundo abrir o seu material, o seu computador, ou até a pessoa fazer a reunião. E fora que no presencial, tinha muita reunião que podia ser um e-mail. E como no online você já está usando o e-mail, o WhatsApp, o Trello, ou enfim, não sei qual ferramenta, para resolver assuntos que você até jogaria para uma reunião. Então, quando você vai para a reunião online, você já está focado, você vai ser produtivo porque você vai resolver aquilo em função do tempo que é mais valorizado. É difícil um quebra-gelo no online, um monte de vozes ao mesmo tempo. Não dá, eu sinto isso, né, viu? E é isso mesmo, realmente.
o online trouxe esse ganho para nós também em produtividade, né? Visto falando da comunicação com a produtividade, eu sinto que o online, algumas reuniões, além da gente ganhar tempo de locomoção, de um monte de coisa, né, Vivi, eu sinto que ficou bem mais produtiva. Porque é isso, né? Tá todo mundo ali, então quem fala, todo mundo presta atenção, aí o outro tem que levantar a mãozinha para falar, não é? Né? Esperar o outro acabar, não é? Não fica aquela coisa de um falando por cima do outro, porque senão a gente não ouve ninguém, né? Então eu sinto que há esse respeito com o outro maior até, né, na comunicação, Sim. né? Sim. Agora, uma observação importante a fazer é que tem muitas pessoas que fazem as reuniões com câmera fechada. E eu tenho o caso de um cliente que ele é executivo e as reuniões todas são com câmeras fechadas, então ele está na casa dele, ele está no home office, está de camiseta, está tranquilão e está assim, ó, deitado na cadeira. E quando ele é chamado para responder uma dúvida, ele leva um tempo até ele sentar, até ele se arrumar. E aí o que acontece? Passa a impressão de incerteza, de que o que ele está falando não tem clareza. Então, numa reunião online, não é porque a gente está de câmera fechada que a postura, a atitude não vai contar. Então, ainda mais em cargos que vão exigindo como o cargo de um executivo. Então, você precisa estar atento. Você está no meio da reunião pedindo a janta no iFood, vão te fazer uma pergunta, você a voz vai denunciar, vai ter uma gagueira, vai ter uma hesitação, vai mostrar que você não estava atento completamente à reunião online. Então, esse também é um perigo da reunião online, que são as distrações paralelas, o cachorro latindo, a criança gritando, o caminhão, o ônibus. Então, tem que ter esse cuidado também do foco e eu brinco, eu falo que é abstrair. É foco no túnel. Bom, agora eu estou aqui inteiro, né, para você. Para você. Esse é o grande exercício, né, Vivi? A gente está Exato. realmente, quando o outro falar, você está inteira ouvindo o outro, né? E você está preocupada da forma que você se comunica com o outro, se você está sendo realmente assertiva, né, Vivi? Eu acho que esse é o grande barato da comunicação, né? Vivi, para a gente ir para os finalmente aqui, queria que você me desse algumas dicas práticas assim de como melhorar realmente essa comunicação aí para melhorar os nossos resultados. Tá. Então eu vou dar 2 dicas básicas. Ótimo. Que já vão ajudar você a melhorar a sua comunicação. O bom e velho autoconhecimento. Se você conhece os seus pontos fortes, se você sabe os pontos que você tem que melhorar, você vai conseguir usar a sua comunicação, eu chamo de usar a voz ao seu favor. Você vai conseguir usar a voz como instrumento de conexão, de persuasão. E a outra dica é: preste atenção no seu destinatário, preste atenção no outro. A informação que você manda só vai ganhar sentido, o conteúdo só vai ganhar emoção quando você perceber que é o outro que vai receber a informação, que vai compreender e interpretar o que você está mandando. Então, se conheça, preste atenção no outro e vamos jogar frescobol na comunicação, que é um jogo gostoso, que é tranquilo, que é de diversão, porque ping-pong e tênis são esportes lindos, mas na comunicação a gente tem alguns riscos para a vida profissional, se a gente assumir só essa atitude mais agressiva. Muito legal, Vivi. Nossa, uma delícia conversar com a Vivi, não é, gente? Obrigada. A Viviane é uma graça. Muito, muito bom. Sigam a Viviane nas redes sociais, ela tem conteúdos ótimos para realmente, eu falo que a comunicação é tudo nessa vida, né, Vivi? Eu falo que Deus criou o mundo falando, né? Então, se ele falou haja luz e tudo acontece através da fala, né, Viviane? Tudo é a fala.
né? A gente, né, tudo é a nossa comunicação com o outro. A gente destrói uma pessoa ou constrói uma pessoa, dependendo do que a gente fala para ela. Né? Então, assim, foi Exato. muito, muito produtivo. Muito obrigada por ter aceito o convite aí. Sou sua fã e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Sigam lá no meu Instagram, é viviane.gilg. Lá eu falo bastante sobre voz e comunicação. E logo, logo tem o curso do Voice Fit. Daí eu posso mandar para o teu pessoal o convitinho. E quem quiser saber de mais temas ou tiver alguma dúvida, só mandar um direct. E adorei, muito obrigada pela oportunidade. Eu adoro os conteúdos que você coloca, que faz a gente refletir. Tem umas perguntinhas lá que fazem, justo hoje caiu essa pergunta para mim. E é muito bom, porque a gente só se conhece melhor quando a gente se questiona. Se você não se questiona, não muda nada. Não muda nada. Então, seu conteúdo é ótimo, eu tenho adorado acompanhar também. Obrigada, muito obrigada Vivi. pela oportunidade. Sheila, Grande beijo. beijo, viu? Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.